Tá, tá na live já? Tá online? Só um minutinho, meus amigos. Opa, opa, estamos online, estamos na live aqui, pessoal. Vou compartilhar aqui. E já dou atenção para vocês, viu? Olá, 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 minha gente! Tudo bem com vocês, meu pessoal? Tudo bom, gente? Bom, então meu nome é Eduardo Nagai, nós estamos aqui na live na minha página O Lírio da Aliança, que é uma página em que a gente trabalha questões de estudos bíblicos e teologia, né? Quero começar a abordar mais a parte da teologia também, que eu faço seminário, né? Sou diácono da Assembleia de Deus, tá bom, pessoal? E a gente vai abordar. Eu queria trazer uma mensagem hoje da parte de Deus para vocês, né? Eu acabei de chegar aqui da igreja, né? Cheguei em casa agora da igreja. Acabamos de fazer um culto de Santa Ceia muito abençoada na Assembleia de Deus Belém de Coçai. Eu moro em outra cidade, né? Eu moro em Toyokawa, mas eu continuo congregando em Coçai, onde eu morava antes, né? Eu amo aqueles irmãozinhos lá, então eu fico lá direto, tá bom? Bom, gente, então boa noite para quem está no Japão e bom dia para quem está no Brasil, né? Agora são 9 horas, né? Na verdade eu estou arredondando porque são 8h57, mas vamos dizer aí que são 9 horas aqui no Japão da noite e no Brasil 9 horas da manhã. Né? Aqui é 9 horas de domingo, 9 horas da noite de domingo e no Brasil 9 horas da manhã, tá bom, pessoal? Então começamos a live aí, muito abençoada com a palavra de Deus. Estou com a Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia. Bíblia não, né, pessoal? Bíblia não, ó. Tô com a Bíblia aqui e vou trazer uma mensagem aqui no livro de Mateus. Amém? Se você estiver com a Bíblia aí também, ó, abra aí em Mateus, capítulo 11, e a partir do versículo 25, o subtítulo que tem aqui na minha Bíblia é Repouso para os Cansados, né? Então, com certeza eu vou colocar esse aí como título do vídeo também, tá bom? Eu estou fazendo o vídeo no Facebook, né, a live no Facebook, e depois eu passo para o YouTube também, tá bom, gente? Para que todos sejam atingidos aí, né? Todos os nossos seguidores aí, os inscritos, beleza? E se você ainda não está inscrito no canal O Lírio da Aliança, é só entrar. Depois, no final da live, vou colocar o endereço, né, do canal na descrição, e também entrem na página O Lírio da Aliança e façam lá, deem a curtida lá, tá bom? Porque aí toda vez que a gente fizer live, que a gente postar uma mensagem, vocês vão receber a notificação de que estão recebendo, de que foi postada uma mensagem, foi postado um vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos, todos, tá bom? Repouso para os cansados. Então vamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 25. Abriu a Bíblia? Fala amém aí, pessoal. Ó, naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, pois, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que bênção, né? Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30 eu acabei de ler. Tá bom, gente? Pessoal,
Vamos tentar entender essa passagem, né? Porque começa assim, falando: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos e ele começou a falar: ó, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. O que ele estava fazendo nessa hora? Alguém faz alguma ideia? Irmãos, ele estava orando, irmãos. Ele estava orando, não estava no monte, não. É claro que ele ia bastante no monte, no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele ia. Mas só que ele orava também enquanto estava caminhando, enquanto estava em ação. Porque oração, irmãos, não é uma coisa só passiva, não. Não pensem vocês que quando a gente faz uma oração, a gente está num momento em que nada está acontecendo. Você fica tranquilo, isolado do mundo. Não, irmãos. Quando você ora, as coisas acontecem. Oração, a palavra oração, ela expressa uma ação. A ação de quem ora e a ação de quem recebe a oração, que é Deus, o nosso Senhor. Então o mundo espiritual se agita, irmãos. Não pensa que em sua volta aí está só você aí no quarto, por exemplo. Ah, eu vou orar, vou ajoelhar aqui do lado da minha cama. Será que você está sozinho aí nesse lugar? Será que você está sozinho? Não. Existe um mundo espiritual em sua volta. Lá no livro de Hebreus fala que existe uma nuvem de testemunha, né? Está se referindo tanto aos homens de fé, que foi falado no capítulo anterior, né? Vários homens de fé, vários exemplos de fé. Mas também está falando do mundo espiritual. Há uma nuvem de testemunhas com expectativa sobre você. Quer ver? Vamos lá em Hebreus, irmãos. Lá no livro de Hebreus, ó, isso aí não tinha pensado não. Veio agora. É de Deus então, né, irmãos? Olha lá. Vamos lá. Lá em Hebreus, capítulo 12. Olha só, irmãos. Fala assim, Hebreus, capítulo 12. Ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve. Vou ler de novo para ter a tonalidade certa aqui. Ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só, irmãos, que benção essa palavra, hein? Estamos rodeados com tão grandes nuvens de testemunhas. Então, portanto, nos livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado, né, que nos atrapalha. Olha só, irmãos. Então, porque nós estamos envolvidos numa grande nuvem de testemunhas, a gente tem que se livrar de todo embaraço, tudo que nos atrapalha no caminho de Deus, irmãos. Tudo que atrapalha. Tem muita coisa, às vezes, guardada no nosso coração. Às vezes é um ódio, às vezes é um nervoso, às vezes é uma lembrança ruim, às vezes é o sentimento, às vezes é essa pandemia que está acontecendo no mundo, irmãos. Pode ser tanta coisa o que nos atrapalha, tanta coisa pode atrapalhar o nosso caminho. Sabe por quê, irmãos? Dentro do nosso coração, nós não podemos guardar nada a não ser Deus. Deixa Deus agir no seu coração, irmãos. Deixa Deus acalmar o seu coração. Deus é o repouso para os cansados. Olha, vamos voltar agora em Mateus capítulo 11. A gente viu que em Hebreus 12 fala sobre uma coisa muito parecida, né, do que está falando aqui. Né? A gente tem que se livrar de todo embaraço. Tudo que nos atrapalha, tudo que atrapalha a corrida rumo ao alvo, rumo ao troféu, rumo à vitória, que é Jesus Cristo, irmãos. Esse é o nome sobre todos os nomes, e não há nome que se compare a ele, irmãos. Olha,
Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quer dizer, aqueles sábios e cultos, Deus não revelou a eles, Deus revelou aos pequeninos. É só a gente se lembrar quem que Jesus chamou. Jesus chamou Pedro, João, Tiago, André, homens que eram pescadores, homens que eram trabalhadores do povo. Um ou outro sai desse... Um discípulo ou outro sai desse círculo, né? A gente pode pensar em Mateus, né? Mateus foi um homem abençoado também, mas ele não era trabalhador como Pedro, como João. Ele trabalhava, mas ele era cobrador de impostos. Então os judeus odiavam ele, irmãos, porque os judeus não gostavam dele porque ele cobrava impostos para levar para o Império Romano. É só a gente se lembrar que quando Jesus veio para a Terra, foi na plenitude dos povos, que foi no Império Romano. No meio do Império Romano nasceu Jesus. No meio do Império Romano, Roma estava dominando sobre Israel e sobre o mundo todo. E Jesus nasceu nesse contexto. Tinha lá, na religião, tinha os fariseus, os saduceus, os escribas, que há muitos anos eles eram doutores, cultos. Do jeito que está escrito aqui, ó. Não revelaste aos sábios e cultos. É disso que a palavra está dizendo. Quer dizer, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que diziam que eram crentes, aqueles que se diziam que eram os suprassumos, o sumo sacerdote, os sacerdotes, aqueles que tinham o poder de interpretar a Bíblia, os únicos que tinham esse privilégio de interpretar a palavra. Eles eram os únicos que podiam ler a Bíblia e interpretar a palavra de Deus. Então eles manipulavam do jeito que eles queriam, irmãos. Esses eram os sábios e cultos que Jesus está falando, que não foi revelado a esses a palavra de Deus. Deus não revelou a esses homens sábios e cultos. Ele não está dizendo que homens assim que estudam não poderiam se converter. Claro que não. Porque Mateus, ele era da elite lá da época também, e ele foi chamado. Posteriormente, Paulo também foi chamado, e Paulo também era da elite. Ele teve uma formação. E se a gente for lá para o Antigo Testamento, Moisés ele nasceu judeu, lá no meio do povo, lá do povo de Israel, mas ele estava na família egípcia. Ele cresceu numa família real do Egito. Então ele teve toda a formação, toda a cultura dos egípcios, a religião. Tudo isso foi ensinado a ele. Ele foi criado para ser príncipe do Egito. Olha que interessante, né, irmãos? Moisés, né? Ele foi formado para ser príncipe, para reinar lá. Mas Deus o chamou mesmo assim, lá na sarça ardente. Moisés, ele entrou lá na sarça, irmãos. Só que Deus falou assim para ele, ó, tira as sandálias, porque esse é um lugar santo. Você não está falando com qualquer um, não. Você foi formado na família real, mas você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Aleluia, irmãos. Deus, ele é muito superior a qualquer coisa, irmãos. Jesus Cristo, ele é superior a tudo. Tudo desse mundo. Você pode juntar todas as coisas, todas as riquezas, todos os bens materiais, tudo, irmãos. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Nada. Então ele fala, ó, escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Aleluia, irmãos. Revelaste aos pequeninos, aos não sábios, aos não cultos, porque a palavra é poder de Deus, não é do homem, não.
E ele fala: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E ele continua assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha a consciência que Jesus tinha. Todas as coisas foram entregues ao meu Pai. Então nós, quando recebemos as bênçãos de Deus, irmãos, não pensa que a bênção é sua, não. Não pensa que a bênção é propriedade sua, é de Deus. Você só está lá cuidando das coisas que Deus te deu. Você só está cuidando das coisas que é de Deus. Assim foi com Adão e Eva no Jardim do Éden, irmãos. Lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Adão e Eva foram criados e Deus falou: ó, cuida de toda a criação, é responsabilidade de vocês. Vocês devem cuidar. Então Adão e Eva cuidavam do Jardim do Éden. Deus falou para eles: ó, vocês podem comer todos os frutos de todas as árvores, só não comam do fruto da ciência do bem e do mal. O resto vocês podem comer tudo. E eles se alimentavam dos frutos só. Eles só precisavam disso. Tudo que eles precisavam estava lá. Deus dava a eles. Só que eles desobedeceram a Deus e eles foram afastados desse lugar. Olha o preço da desobediência, irmãos. E se a gente for voltar lá para Hebreus 12, o que fala em Hebreus 12? Posto que estamos numa tão grande nuvem de testemunhas, então que a gente se desembarace, que a gente se livre de todo embaraço, todo pecado, tudo que nos afasta do caminho de Deus, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, rumo à vitória em Cristo Jesus. Amém? Olha só, irmãos, temos que nos afastar do que nos afasta de Deus. Tudo que se coloca no nosso caminho, a gente deve retirar do caminho, irmãos. Desembaraçar e tirar, afastar-se. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então quem revela, irmãos? Quem revela o Pai? É o Filho. Aleluia. Só podemos nos achegar a Deus, irmãos, através do Filho de Deus. Através de Jesus Cristo. É o único caminho, não se engane. Não se engane, irmãos. O único caminho, a verdade e a vida, irmãos, é Jesus Cristo. Não há outro caminho, irmãos. Ele continua aqui no versículo 28, de Mateus 11, 28. Ele fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sobre o que vocês acham que Jesus está falando nesse versículo? Venham a mim todos os que estão cansados. Primeiro ele fala, venham a mim. Venham a quem? Venham a mim. Isso tem algum significado para vocês, irmãos? Isso traz algum significado? Isso traz alguma revelação a vocês? Jesus está falando que nós devemos ir até Jesus. Lembrem-se no barquinho lá, no mar da Galileia. Os discípulos estavam lá naquele barquinho, sem Jesus, de noite. E começou uma tempestade, que é normal lá no mar da Galileia ter muitas tempestades. Na verdade, irmãos, o mar da Galileia não é um mar, tá, irmãos? É um lago. Se chama mar porque naquela época eles olhavam, o lago é enorme. Então eles achavam que era o mar. Então o primeiro lá que viu deve ter falado, esse é o mar da Galileia. Né? Era enorme. Então eles estavam lá no barquinho lá, Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, né? Só lembra daquela musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles estavam no barquinho e começou uma tempestade e Jesus apareceu sobre as águas. O que os discípulos fizeram? Todos saíram correndo, com medo, achando que era fantasma. Sabe, eu fico impactado lendo essa passagem porque
Eu fico pensando, já existia fantasma naquela época? As pessoas acreditavam em fantasma naquela época? Porque se os discípulos confundiram Jesus com um fantasma, quer dizer que eles tinham essa crença, né? Mas não os discípulos de Jesus não podiam ter, irmãos. Né? Mas eles ficaram com medo daquela aparição. E Jesus falou, não, se acalme, sou eu. Aí Pedro falou assim, ó, Senhor, se tu és Jesus, se tu és o Jesus, então peça que eu vá até aí com você e eu irei. Então Jesus falou, eu quero, venha. E Pedro foi. Sobre as águas, irmãos, tem noção? Pedro foi como? Em direção a Jesus. E ele foi com a mente focada em Cristo. Então ele foi andando sobre as águas igual Jesus. Enquanto ele estava pensando em Cristo, enquanto ele estava andando em Cristo Jesus, ele não estava só andando para Cristo Jesus, mas ele estava em Cristo Jesus, que é diferente. Ele estava sobre as águas. Só que a tempestade começou a apertar. As águas começaram a balançar e Pedro deve ter olhado e falou, o que eu estou fazendo aqui? E aí Pedro afundou, porque ele perdeu o foco em Jesus e começou a olhar a tempestade em volta. Ele afundou. Mas ele chegou até onde? Até a metade do caminho. Só que quando ele começou a afundar, quem que foi socorrê-lo? Chapolin Colorado? Não. Jesus, irmãos. Jesus é o único que pode salvar. E ele foi lá, Jesus foi lá e pegou a mão de Pedro. Então, irmãos, ó, primeiro Pedro foi até Jesus, até a metade, e a outra metade Jesus foi até Pedro para socorrê-lo. Muitas vezes a gente se sente nesse momento também afogando-se. A gente se sente afogando no meio da tempestade, a gente olha o deserto, a gente olha a provação que nós estamos passando e a gente começa a afundar, nossa fé começa a cair, a baixar. Isso acontece, irmãos. Pensa que não? Com crentes, homens abençoados muitas vezes, né? E aqui fala, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu lhes darei descanso. Quer dizer, nós só podemos encontrar descanso em quem? Em Cristo Jesus. Mas será que ele está falando então que eu só vou poder dormir, eu só vou poder descansar do meu trabalho com Cristo? Não, ele não está falando disso, ele não está falando do corpo. A gente vai ver nessa passagem mesmo que Jesus está falando de outra coisa que não é o descanso do nosso corpo, não, irmãos. Quando a gente está em Cristo, a gente descansa tudo, irmãos. Até a alma, até o nosso pensamento, os nossos sentimentos, que muitas vezes estão à flor da pele, lá no meio do trabalho, lá o chefe faz uma reclamação, ele reclama, você fica nervoso. Aí chega lá um abençoado, te provoca mais ainda. E aí você começa a ficar nervoso no meio do trabalho, você está cansado, está sobrecarregado, teu pensamento está lá em cima. Mas se você estiver em Cristo Jesus e focar em Cristo, irmãos, isso tudo some. Você vai se controlando, porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Nós precisamos dominar sobre os nossos sentimentos. Nós não podemos deixar o sentimento nos domine. Nós não podemos deixar que o sentimento nos domine. Mas nós devemos dominar sobre os nossos sentimentos. Amém? Então ele fala, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É um descanso completo, é um descanso pleno. Aleluia! Olha, e ele continua assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, Jesus está falando uma coisa muito séria aqui. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo. Sabe o que é jugo? Às vezes a gente lê a palavra e não sabe o significado dela. Às vezes a gente até entende o sentido do texto. A gente entende o que Jesus está falando. Mas aquela palavra a gente não sabe o significado e eu vou trazer para vocês. Jugo é aquela estrutura, uma estrutura de madeira lá do Império Romano que eles usavam para humilhar os escravos. Então eles colocavam aqui, prendia a cabeça e os braços assim, ó. Isso é jugo. Vocês já devem ter visto em filmes antigos, documentários, seriados, séries aí da Netflix, né? Para quem assiste Netflix, né? Então jugo é aquele negócio, aquela prisão, né? Aquela, tipo uma algema da antiguidade, de tortura, né? Uma algema de tortura. Você ficava preso no pescoço e nos braços. Isso é jugo. Então Jesus fala, o meu jugo é leve, é suave, né? O meu jugo é suave. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E fardo é uma carga, assim, é um peso de carga, né? Algo muito pesado que as pessoas carregavam naquela época assim nos ombros, né? Carga, ou colocavam no jumento, né? Mas normalmente eram os escravos que carregavam, então era o fardo, né? Então esse é o fardo dos homens que não servem a Deus. Quem não serve a Deus carrega fardo pesado. Estou falando metaforicamente, tá, irmãos? E o jugo é uma prisão, é uma humilhação. Mas Jesus falou que o dele não. O jugo, tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é leve e o meu fardo é suave. Oh, aleluia! Se nós deixarmos Jesus dominar a nossa vida, se ficarmos sob o jugo de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a força de Jesus, se a gente estiver sobre o amor de Jesus, irmãos, o nosso fardo vai ser leve e o nosso jugo vai ser suave. Não que a gente não vai ter dificuldades, irmãos, não é isso. Mas Jesus vai estar na nossa frente, abrindo o caminho, arrancando algemas, travas, abrindo portas de bronze. Mas você tem que deixar Jesus atravessar o seu caminho. Tem que deixar Jesus partir na sua frente. Só que você não pode seguir o caminho sem Ele, irmãos. Porque sem Ele não dá não, irmãos. Sem Jesus não dá, não é possível viver. Nesse mundo, não é possível viver sem Jesus, né? E aqui ele fala, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Lá em João capítulo 1 a gente vê que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus Cristo é o verbo vivo. E verbo significa palavra. Então Jesus Cristo é a palavra viva. Jesus Cristo é o verbo vivo que encarnou na terra para nos salvar, irmãos. E nós não merecemos, não. Nós não merecemos a salvação, mas Jesus ele veio nos salvar. Lembra que a gente leu aqui, ó? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Quer dizer, Jesus estava lá, ó, junto com o Pai dele. Lá no céu, lá, junto com o Pai. Só que aí o que aconteceu? Jesus olhou para a terra e ele viu um monte de ovelhas esgarradas. Ele via em nós, né? Ele nos via como ovelhas desgarradas sem o seu pastor. E ele falou, então eu vou descer para as minhas ovelhas. Eu serei o pastor deles, o bom pastor. Aquele que entra na porta, irmãos, pela porta. E não que pula a cerca, não. Não que pula paredes e muros, não, irmãos. Esses são os salteadores, ladrões, são os demônios, o demônio. Mas agora Jesus ele entra pela porta. E o fardo dele é leve, o jugo é suave, irmãos. Mas nós temos que deixar ele entrar na nossa vida. Deixa Jesus, irmão.
Deixa Jesus entrar na sua vida, porque Ele é um repouso para os cansados, Ele é a cura para os doentes, Ele é a visão para os cegos, irmãos. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crer em Jesus não sentirá a morte, irmãos. Nós passaremos dessa para a vida eterna, aleluia. Crê em Deus, irmãos. Eu não sei como você veio até aqui, mas Jesus está falando para você: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado e sobrecarregado? Então Jesus, ele fala: vinde a mim, venham a mim, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, eu vou orar. Senhor Jesus e amado Pai, obrigado por essa mensagem, Pai, obrigado por esse ensino. Eu sei que tudo isso vem do Senhor, Pai, essas palavras vêm do Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos consagra, meu Deus. Derrama o teu bálsamo, Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo precisar de cura, meu Deus, cura da planta dos pés ao alto da cabeça, que a pessoa seja curada em nome do Senhor Jesus. Se a pessoa precisar de consolo, Pai, porque alguém da família morreu por causa dessa maldita pandemia, Pai, que o Senhor venha consolar o coração dessa pessoa. Se a pessoa veio cansada e sobrecarregada assistir a esse vídeo, Pai, a essa live, que o Senhor venha confortar, Pai, que o Senhor venha acalmar o coração dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Consolador, Pai, é o Espírito Santo de Deus. Então que o Espírito Consolador, Pai, esteja nos nossos corações, na nossa mente, e que nós sejamos transformados, Pai. Que a gente renove os nossos pensamentos, Senhor. Que a gente renove a nossa vida, Senhor. Que haja um reavivamento, haja um avivamento se a pessoa estiver fria, meu Deus. Se a pessoa estiver fria na tua presença, na fé, então que o Senhor venha, Pai, a avivar a vida dela, avivar a alma, avivar o espírito, Pai, que muitas vezes realmente, Pai, a gente deixa de alimentar o nosso espírito, Senhor. Muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia, muitas vezes a gente deixa de ouvir, Pai, orações, ouvir a palavra, muitas vezes a gente deixa de orar, meu Deus, de jejuar. A gente esquece, meu Deus, de alimentar o nosso espírito. Mas a gente sabe que o Espírito Consolador está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Reina sobre nós, Pai. Reina no nosso coração, porque nós sabemos que o reino do Senhor, Pai, não é nessa terra. O teu reino não é nessa terra, Pai, não é nesse mundo. Mas o teu reino são os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Derrama o teu bálsamo, Pai. Derrama a tua unção sobre o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. E que a tua palavra venha transformar vidas, Pai. Porque essa palavra não são letras, meras letras, não é uma literatura que a gente abre a palavra, que a gente abre a Bíblia, lê e depois coloca na estante, não, Pai. Essa palavra, ela é digna de ser colocada nas tábuas do nosso coração, então coloca no coração dessas pessoas. Proteja elas, Pai, cuida delas em nome de Jesus, assim como o Senhor cuidou do apóstolo Pedro quando ele se afogou, meu Deus. O Senhor foi lá e resgatou ele em nome de Jesus, assim como Davi, Pai, foi perseguido por Saul, em nome de Jesus o Senhor derrotou todos os inimigos de Davi, Pai, para que ele pudesse ser salvo em nome de Jesus. Abençoa aí cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Cuida, dê livramento, Pai. Que nós sejamos protegidos pelo seu poder, né, durante essa semana. E que o Senhor esteja conosco, meu Deus, em todos os momentos da nossa vida, em cada segundo, Pai. Que cada molécula do nosso corpo sinta a tua presença. Que os nossos pensamentos, Pai, sejam revestidos do teu poder. Que a nossa mente, Pai, seja renovada com o seu poder. Que o nosso corpo, Pai, seja renovado, meu Deus. Que até os velhos, meu Deus, renovarão as suas forças em nome de Jesus, Pai. Assim como Moisés, Pai, se sentia jovem, assim como os grandes homens de Deus, Pai, serviram de exemplos de fé, que cada um de nós também possamos dar um bom testemunho diante do mundo,
um bom testemunho do Senhor, Pai, perante o mundo, em nome de Jesus, para que o seu nome seja glorificado, meu Deus. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. A palavra de Deus fala assim para nós não nos conformarmos com esse mundo. A palavra fala: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos a sua mente, renovai a sua mente através da palavra de Deus. Então, não deixa o inimigo, não deixa o diabo te enganar, não. Não deixa o diabo lançar setas. E faça como o apóstolo Paulo disse: revista-se com a armadura de Deus, todo o corpo, para que as setas inimigas não te prejudiquem, não te impeçam de percorrer o caminho proposto por Deus, a corrida proposta. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Esse foi o nosso vídeo de palavra e oração, tá bom? Vou fazer isso sempre, né, aos domingos, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu também pretendo trazer de volta as lições bíblicas, né? A gente fez aí uma série, né, no meu canal e na minha página, o Lírio da Aliança. Nós fizemos uma série chamada A Criação, né? Série A Criação. Eu nem sabia que a Record ia fazer a novela de Gênesis. De repente houve uma enxurrada de vídeos sobre o livro de Gênesis. Eu não sabia porquê, né? Que no Japão a gente não tem acesso à televisão desse jeito fácil, né? Então aí eu fui perceber, né? Fui descobrir que teve lá a novela, não sei se está tendo ainda ou se já terminou, né? Mas acompanhe aí a série de estudos bíblicos que a gente fez sobre Gênesis, e eu pretendo começar nessa semana que vai chegar aí, na próxima semana, eu pretendo começar uma série nova de ensinos bíblicos que se chama A Travessia, né? A gente vai falar sobre Êxodo, né? Sobre como o povo de Deus atravessou o deserto, né? Então a gente vai falar bastante de Moisés, de Josué, de Caleb, né? Dos homens de Deus, da travessia do Mar Vermelho, dos montes de Sinai, né? A gente vai ver bastante isso. Eu vou tentar fazer de um jeito diferente, assim, que dê para colocar mapa na tela, né? Eu quero tentar descobrir como é que faz isso, que eu não sei até agora. Tá bom? Então eu vou começar aí um estudo bíblico novo, a série A Travessia, tá bom? Travessia da Fé. Deus abençoe a todos, até a próxima, pessoal. Tchau!